Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu queria começar esse vídeo falando que eu transcendi. Aí vocês devem estar pensando, como assim você transcendeu, Felipe? Eu transcendi porque eu consegui, não me perguntem como, apagar o vídeo que eu tinha gravado. Então eu gravei o vídeo, aí eu perdi meu trabalho e cá estou eu aqui gravando de novo o mesmo vídeo com o mesmo tema para poder soltar ainda hoje para vocês. E o que é que nós iremos falar no vídeo de hoje? Eu quero falar com vocês sobre a questão de amizades em geral na graduação, tá? É um tema bem genérico, assim, bem diferentão, mas é um tema que consegue casar bem as duas coisas, que é o escopo do nosso canal, né, que é a questão de ensino superior, e também a gente fazer aquele ganchinho com o Setembro Amarelo, a questão da saúde mental, que eu sempre gosto de trazer, né? Então eu queria, nesse breve momento aqui, falar um pouco com vocês sobre essa questão de amizades no ensino superior, tudo bem? E assim, eu vou começar esse vídeo com uma frase que eu gosto bastante de falar pro pessoal assim mais próximo, que eu digo o seguinte: a faculdade ela é como se fosse uma espécie de caixinha de areia do mundo real. Como assim, né, Felipe? A faculdade ela reflete sim o cenário do mundo real. Então assim, quando eu falo mundo real, eu penso assim na sociedade, no mercado de trabalho e por aí vai. E a sociedade e a faculdade, numa escala muito menor, ela reflete isso. Eu sei que alguns podem pensar, mas Felipe, de certa forma, a escola também não seria uma caixa de areia do mundo real? E na minha humilde opinião, não, porque o ambiente de escola é um ambiente muito mais controlado e amigável do que a faculdade, tá? Na escola tem umas briguinhas meio bobas do tipo, alguém falou mal de mim. Tudo bem que no mundo existem briguinhas bobas nesse sentido, mas é na faculdade que a gente realmente começa a ver como é essa vida em sociedade, como as pessoas atuam e a gente começa a perceber os mais diversos, né, espectros aí do ser humano. Fica uma coisa bem filosófica, né? Tanto que não é nem um pouco incomum eu conversando com pessoas assim, geralmente mais pro fim da faculdade, né? As pessoas estão estagiando, estão trabalhando, enfim, e o pessoal fala, pô, as pessoas são ruins, né? E realmente, pessoas são ruins. Claro, eu não vou generalizar aqui, falar que todo mundo é ruim, porque, meu Deus, não gostaria eu de viver num mundo, numa sociedade onde todo mundo fosse ruim, né? Mas é claro, existem sim pessoas ruins. E quando eu falo pessoas ruins aqui, eu queria dizer para vocês no sentido de que são pessoas que não estão lá ah, para agregar para a sua vida, tá? Quando eu falo isso, não é que são pessoas que estão lá para te servir, tá? De maneira alguma. Mas assim, não são pessoas que estão lá para agregar para a sua vida. Elas estão lá apenas para agregar para a vida delas e é isso, né? Inclusive até existe aquela figura clássica, né? Eu não vou dizer que isso daí existe na sociedade. Existe, mas assim, é aquele personagem clássico de desenhos, séries, animes, etc. Que é aquela pessoa fria e calculadora, né? Que vê todo mundo como ferramentas que eles podem usar para subir na vida, para alcançar seus objetivos e por aí vai, né? Existem sim pessoas assim. Claro, não tanto nesse nível de estereótipo, assim, né? Que vai usar todo mundo como ferramenta, etc, né? Porque se isso daí fosse um consenso, estaria todo mundo uns usando os outros, né? E aí seria uma verdadeira zona, essas nossas relações sociais. Mas a questão vocês vão sim encontrar bastante, né? Desde aqueles que vão ingressar agora na faculdade, alguns que já ingressaram na faculdade, vocês vão encontrar pessoas assim, né? Eu até gosto de remeter a uma história de um... Eu falei isso em um outro vídeo, né? Quando eu ingressei na faculdade, tinha uma matéria minha que era Introdução à Engenharia de Computação. E quem deu essa matéria foi um professor muito querido, hoje em dia ele já é falecido já. E ele falou pra gente a seguinte mensagem. Muito bom, ele falou assim, olha, a vantagem de eu dar para vocês essa matéria no primeiro semestre é que por enquanto vocês não se odeiam ainda. Porque à medida que forem passando os semestres, vocês vão começar a juntar um monte de inimizades aí. E eu pensei do tipo, não, como assim, professor? Como assim a gente vai se odiar? Todos nós estamos aqui, a gente lutou por entrar na faculdade, a gente sofreu, a gente entrou, nós queremos virar ótimos profissionais, a gente não vai brigar, né?
E aí eu vi que pobre Felipe recém-ingressado na faculdade, como você era inocente, né? Realmente existe sim muitas rixas na faculdade por diversos motivos, né? Desde motivos assim de desentendimentos até questões de egoísmo, né? De um querer se favorecer em cima do outro, né? E aí vem aquela figura clássica do um puxar o tapete do outro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no cenário corporativo, né? E por aí vai. Por isso também que um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, até recomendo que depois vocês deem uma olhada se vocês se interessarem, era um vídeo que ele tinha mais ou menos, eu acho que o título era Você só precisa de um amigo na faculdade, ou então na graduação. Não lembro o que foi que eu usei de palavra aí, né? Mas a questão é, se durante a graduação vocês conseguirem uma pessoa que vocês podem confiar de verdade, que você e essa pessoa vão se apoiar, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, enfim. Se vocês conseguirem uma pessoa nesse sentido, olha, já tá ótimo, já dá pra vocês vencerem aí a graduação. Claro, se você conseguir mais de uma pessoa, ótimo. Quanto mais pessoas nesse sentido, melhor, né? Mas se vocês garantirem pelo menos uma pessoa, assim, pra mim, tá muito bom. No meu caso, por exemplo, foi a Irina, eu até gravei vídeo com ela faz acho que um mês e meio, enfim. Que eu e a Irina, a gente se ajudou bastante aí durante a graduação a vencermos muitas coisas juntos, né? Então, assim, vocês terem pelo menos um amigo na faculdade, isso é fundamental, tá? Porque eu sei que quando eu falo, as pessoas são ruins, as pessoas podem querer te usar e por aí vai, sempre existem aquelas pessoas um pouco mais radicais que elas podem pensar assim, então eu vou me isolar de tudo, eu vou ficar aquele famoso, eu vou entrar mudo e sair calado, eu não vou me relacionar com ninguém porque ninguém é confiável e blá blá blá. E não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Então, muito cuidado com isso. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria trazer o outro lado da moeda, que é, na minha opinião, uma das grandes vantagens de vocês que já estão fazendo ou que estarão fazendo uma graduação. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? A graduação, vocês estarem numa sala de aula com várias pessoas, esse aspecto de vocês se relacionarem, conversarem com outras pessoas, é algo muito importante e muito produtivo. Eu falo isso para os meus alunos direto. Então, por exemplo, sábado, ontem, né, eu dei uma aula para um curso de ensino à distância. Tinha alunos do Brasil inteiro. E eu falei assim, galera, vocês podem não se conhecer fisicamente. Um mora em Manaus, outro mora em Natal, outro morava em Brasília. Mas assim, minha sugestão, montem um grupo de WhatsApp, conversem entre vocês, porque mesmo que vocês não estejam fisicamente próximos, né? Essa questão do contato, de vocês formarem laços com as pessoas, mesmo que aquele cara ali não é meu melhor amigo de todos, mas enfim, essa questão de formar laços é algo fundamental, até pensando no futuro profissional de vocês, tá? Então, assim, coisas que acontecem, às vezes o seu colega de turma, ele vira o seu colega de trabalho. E não necessariamente vocês estão numa mesma empresa, mas isso pode acontecer. Vocês trabalham em projetos juntos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso da computação, trabalhar em projetos juntos é algo bem comum, então essas coisas podem acontecer. Então, assim, você, na medida do possível, ter bons laços com as pessoas é o que a gente fala que abre portas, tá? Abre bastante portas. Então, assim, às vezes, um caso pode acontecer. Você decidiu mudar de empresa, aí você mandou lá o currículo para uma outra empresa que, sei lá, vai ter opções melhores, vai pagar mais, etc. lá. E aí você nem sabia que uma pessoa que já trabalhava nessa empresa era seu colega de sala. E aí ele poderia, às vezes, te ajudar, né? Sem você nem saber. Ou então você pedindo ajuda para ele, né? Ô, me recomenda lá, né? E aí entra o famoso QI, que é o quem indica. O quem indica realmente ele vale bastante aí no mundo corporativo, tá, gente? Bastante mesmo. É assustador o poder do QI. Então, assim, essa questão de vocês, na medida do possível, terem bons laços com seus colegas aí de sala, mesmo que, não é meu melhor amigo, a gente não fica saindo no final de semana, tudo bem. Mas, assim, vocês terem uma boa relação, né?
com seus colegas de turma, isso é algo bem importante, viu? É algo que eu sugiro muito que vocês pensem nisso. Então, assim, essa oportunidade de vocês estarem numa sala de aula com, sei lá, 30, 40, 50, 60 pessoas, que são pessoas que vão trabalhar numa mesma área do conhecimento, assim, digamos, sei lá, computação, engenharia civil, matemática, direito, etc., que você já faz com que todas aquelas pessoas sejam potenciais colegas de trabalho seu. Então, assim, você manter uma boa relação com elas, ao meu ver, né, vocês só tendem a ganhar com relação a isso. E é claro, se tem alguma pessoa que vocês por acaso não gostam, tem alguma inimizade, né, também não tem problema, isso é super normal. Vocês não vão conseguir se dar bem com todo mundo, tá? É só aquela questão de não sair chutando, chutando balde, xingando os outros, né? E eu sei que em ambientes de trabalho em grupo dá bastante vontade de fazer isso às vezes, né? Às vezes o pessoal costuma ser tão egoísta a ponto de que só importa eu, não importa o meu grupo, que gera bastante desconforto. Eu sei que vocês ficam com bastante raiva de alguns colegas do grupo, mas é aquilo, né, gente? É a vida, né? A vida profissional também tem dessas. Mas eu volto a esse ponto aí de colegas seus virarem futuros colegas de trabalho. Eu até trazendo aqui um caso meu que eu achei extremamente curioso, né? Colegas meus de laboratório, então, quando eu entrei no meu laboratório atual, que eu faço pesquisa, colegas meus que já eram mais velhos, né, que já estavam acabando o doutorado, hoje em dia, por pura coincidência aí da vida, hoje em dia eles são colegas meus de trabalho, nós dois, né, no caso nós três, eu e dois colegas meus, somos professores de uma mesma instituição. Então, coisas que acontecem, né? Coisas que podem acontecer com vocês. Às vezes vocês entram numa empresa e, opa, olha lá aquele cara aqui, ou então aquela menina lá que eu gostava muito, ou então que eu não gostava. Coisas assim que podem acontecer. Tudo bem? Então, ficou um tempinho razoável de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, enfim, coloquem aí embaixo. Se cuidem porque o clima tá doido, né? Hora calor, hora frio e o corpo sofre com relação a isso, então se cuidem e até o nosso próximo vídeo.